Momento do Evangelho, 4 de dezembro de 2025. Estais perto, Senhor, e todos os vossos caminhos são verdade. Desde sempre conheci vossa palavra, porque existis eternamente. Primeiro semana do Advento Santo do dia. São João Damasceno, memória facultativa. Local: Jerusalém, Israel. Data: 04 de dezembro, plus C. 749. Oremos: despertai, Senhor, o vosso poder, e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura. Isaías, capítulo 26, versículos 1 a 6. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, cantarão este canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abri as suas portas, para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. E tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto, há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra até fazê-la beijar o chão. Hão de pisá-la os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 117 ou 118, versículos 1 e 8 a 9 e de 19 a 21 e 25 a 27. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor. Dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Evangelho, Mateus capítulo 7, versículos 21 e 24 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Quarta-feira da primeira semana do Advento. Tema: nossa casa está sobre a rocha? Meus queridos irmãos e irmãs, paz, esperança e firmeza para cada coração que hoje nos acompanha. Hoje a palavra de Deus nos põe diante de uma pergunta decisiva, talvez a mais importante de toda a nossa vida espiritual. A nossa casa ficará de pé? Jesus nos apresenta duas imagens muito simples, mas absolutamente definitivas: a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Não são apenas metáforas, são retratos espirituais da nossa própria vida. A vida é a casa, e as tempestades vão chegar. Jesus não diz se vierem as chuvas. Ele diz: caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram. Ou seja, a provação virá.
O sofrimento virá. O dia do juízo virá, seja neste mundo, seja após a morte. São realidades inevitáveis. A diferença não estará na chuva, nem no vento, nem na intensidade da tempestade. A única diferença estará no fundamento. O que é a rocha? Jesus responde de forma cristalina. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática? E aqui está o ponto. Não basta ouvir. Não basta conhecer. Não basta gostar. Não basta repetir Senhor, Senhor. É preciso praticar. É preciso que a palavra entre na rotina, no coração, nos hábitos, nas escolhas, nos relacionamentos, na vida real. A palavra não é decoração, é fundação. Por que tantas vidas desabam? Porque muita gente admira Jesus, mas pouca gente imita Jesus. Muitos aplaudem o Evangelho, mas poucos o obedecem. E então, quando a tempestade chega, e ela sempre chega, isso revela aquilo que estava escondido. Casas maravilhosas por fora, mas frágeis por dentro. Casas erguidas sobre a areia da vaidade, da opinião dos outros, do orgulho, da autossuficiência, ou mesmo de um cristianismo adaptado, aquele cristianismo sem cruz, sem exigência, sem conversão. É exatamente disso que Jesus nos alerta no Evangelho desta quarta-feira. A primeira leitura, a cidade fortificada. O profeta Isaías nos apresenta outra imagem poderosa. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Que cidade é essa? Essa cidade é o coração fiel, o povo justo, aquele que confia no Senhor. E Isaías proclama com força: o Senhor é a rocha eterna. Aqui aparece a mesma verdade do Evangelho. A segurança não vem dos poderosos, nem das estratégias humanas, nem da força das nossas mãos. A segurança vem de confiar no Senhor, de abrir as portas para Ele, de permanecer firme no propósito do bem. O Salmo confirma a mensagem. O Salmo canta: é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. E ainda, abri-me as portas da justiça. São eco do mesmo chamado: confiar, permanecer firme, entrar pela porta estreita da fidelidade, colocar a vida sobre um fundamento eterno. O advento, tempo de reconstruir a casa. Meus irmãos, minhas irmãs, o advento não é um enfeite litúrgico, é um convite urgente. É o tempo em que Deus nos pergunta com amor, mas sem rodeios, sobre o que você está construindo sua vida. Por quê? Se a casa é construída apenas sobre sentimentos, ela cai. Se é construída sobre impulsos, ela cai. Se é construída sobre as opiniões deste mundo, ela cai. Se é construída sobre o orgulho, ela cai. Mas se é construída sobre Cristo, sobre a rocha, ela permanece. Como colocar a vida sobre a rocha? 2 passos simples e profundos. Primeiro passo: ouvir a palavra com docilidade, mesmo quando ela nos corrige, mesmo quando desconstrói nossas desculpas, mesmo quando exige conversão real. Segundo passo: praticar a palavra imediatamente, sem adiar para amanhã, sem usar justificativas, sem esperar condições ideais. Jesus não fala de sentimentos, fala de obediência concreta. Uma pergunta pessoal para o advento. Se Jesus olhasse para a nossa vida hoje, ele diria que ela está sobre rocha ou sobre areia? Se a resposta nos inquieta, isso é graça. Graça que desperta, graça que chama, graça que levanta. Conclusão: Deus quer sua casa de pé. Deus não quer ruínas. Deus não quer tragédias espirituais. Deus não quer vidas desabando. Ele quer firmeza, paz, propósito, conversão, fidelidade, reconstrução. E por isso ele nos dá esta palavra nesta primeira semana do Advento. O Senhor é a rocha eterna. Quem põe em prática a minha palavra não cairá. Que neste Advento, tempo de vigilância, esperança e retorno ao essencial, possamos reconstruir a casa do nosso coração sobre Cristo. E então, quando vier a chuva, a enchente e o vento, a nossa casa ficará de pé. Amém. Frase-chave para a nossa caminhada no Advento.
Quem constrói a vida sobre Cristo permanece firme em qualquer tempestade. Qual é o propósito do dia? Colocar em prática uma palavra do Evangelho de hoje. Não apenas ouvir, fazer algo concreto, mesmo pequeno, que revele fidelidade à vontade de Deus. Frase do dia: O Senhor é a rocha eterna. Nele está a minha paz, a minha força e a minha segurança. Oração pessoal. Senhor Jesus, hoje eu coloco diante de Ti a casa da minha vida. Tu conheces meus alicerces, minhas fraquezas, meus medos e minhas quedas. Ensina-me a ouvir a Tua palavra com humildade e a colocá-la em prática com coragem. Tira de mim toda a autossuficiência, todo orgulho que me impede de obedecer, toda a areia das ilusões e vaidades deste mundo. Faz-me firme em Ti, estável em Ti, fundado em Ti. Que a minha casa esteja construída sobre a rocha eterna, o Teu amor, a Tua verdade e a Tua vontade. Amém. Oração de intercessão. Senhor, intercedemos por todos aqueles cujas casas estão abaladas pelas tempestades da vida, pelos que enfrentam doenças, pelos que vivem conflitos familiares, pelos que sofrem tentações, pelos que perderam esperança, pelos que caminham cansados. Sê para eles rocha firme, porto seguro, cidade protegida. Dá-lhes a graça de recomeçar, de reconstruir, de confiar novamente. Acolhe também as intenções que cada pessoa traz no coração e transforma tudo segundo a Tua santa vontade. Amém. Propósito de vida. Advento inteiro. Viver cada dia como quem constrói a eternidade. Escolher o que agrada a Deus, ainda que custe. Renunciar ao que desagrada, ainda que atraia. Crescer na fidelidade, gesto após gesto, passo após passo. Inscreva-se no canal. Mensagem final. Se esta palavra tocou o seu coração, convido você a caminhar conosco neste advento. Aqui todos os dias refletimos, rezamos e nos fortalecemos na fé. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que hoje precisa ouvir que a casa dele pode ficar de pé. A sua ajuda faz com que a palavra alcance ainda mais corações. Deus recompense você abundantemente. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz de Cristo e que Ele mesmo seja a rocha firme da nossa vida. Ótimo dia na graça e no amor do Senhor. Salve Maria.